O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje tem a presença ilustre da nossa querida Estrela Leminski. Conheci a Estrela durante uma entrevista lá para a TV UFPR e falei para ela, Estrela, personagem obrigatória no nosso Papo no Café. E que bom que deu certo, né? Depois de tantas idas e vindas, deu certo. Eu tô muito feliz de te receber aqui, muito obrigada. E começo perguntando se aceita um café, pode ser? Super. Vamos lá, então. Enquanto isso, você vai me contando. Tá. Como que surgiu o seu nome? Como que seu pai e sua mãe chegaram em Estrela? Pois é, eles tinham uma tradição assim de casal, de que se fosse menino, meu pai escolheria o nome, se fosse menina, minha mãe escolheria o nome. E a minha mãe tinha escolhido outro nome, tinha escolhido Ananda, que é felicidade em hindu. Mas a minha irmã, muito sabiamente, falou, olha, mãe, ela vai nascer baixinha, melhor escolher outro nome. E um dia minha mãe estava ouvindo um disco do Stevie Wonder que ela adorava, e ela tinha mania de me chamar de sementinha, que ela não queria saber se eu era menino ou menina. E tinha uma música que falava que uma semente é uma estrela é uma semente. E aí, como ela sempre me chamava de semente, eu falei, nossa, se for menina, né, vai ser estrela. Ainda bem que não foi semente, já pensou? Melhor, né? E ficou Estrela. Ficou. E hoje em dia eu adoro meu nome, assim. Já tive relações de amor e ódio, assim, principalmente naquela fase do bullying, que agora chama bullying, na minha época não tinha esse nome. E foi um pouco complicado, assim, mas eu comecei a curtir cada vez mais. Eu tô bem acostumada já. Me conta um pouquinho da sua infância. Como que foi viver numa casa cheia de artistas, com um nome diferente, um nome já artístico, pronto, né? Como que foi essa relação? Pois era engraçado, assim, pra mim isso era muito claro, assim, eu até brinquei uma época com a minha mãe, assim, que eu não tive a oportunidade de ser uma pessoa normal, sabe? Na minha adolescência, que todo mundo quer ser diferente, eu falava assim, eu quero ser uma pessoa normal, né? Porque tudo era diferente na minha casa. Fiquei sabendo que você já bateu porta, inclusive pro Arnaldo Antunes. É verdade. Então, é isso. Eu tava uma vez e minha mãe foi num show assistir, porque imagina, tem parceria deles, né? Socorro, parceria deles. E eu tinha prova no outro dia, eu não pude ir no show. E aí eu nem sabia quem estava chegando em casa, eu sei que era tardíssimo, e o pessoal chegou falando alto, eu abri a porta e falei, gente, eu tenho prova amanhã cedo. Só que bem na hora era ele que estava passando, tadinho dele, ai, desculpa, Estrela. Aquele vozeirão dele, assim, né? Aí fechei a porta, daí quando eu acordei eu falei, nossa, eu dei bronca no Arnaldo. E o Arnaldo pra mim sempre foi assim, todo mundo em casa era assim, não é comum, Chico César, blá, blá. Mas o Arnaldo Antunes, eu sempre tinha uma admiração tão grande. Um dos primeiros livros de poesia, assim, que eu me apaixonei, era o livro dele. Então eu demorei até uma pessoa que é super próxima, mas que eu não podia pensar, ai, é o Arnaldo, sabe? Porque eu ficava meio tensa, assim, era muita admiração desde os Titãs e daí da poesia. E ele foi um que depois, por isso eu acordei e falei, eu dei bronca no Arnaldo. Mas imagina, ele é um super paizão, assim, esse contexto ficou mais comum ainda. Depois fiquei super amiga dos filhos. Tem filhos bem mais novos, mas aí a gente ficou junto, assim. Daí eu era a mais velha, porque eu tenho uma irmãzona mais velha. E aí eu era a mais velha da turma ali. Daí já ficou normal. Você me contou também na nossa outra entrevista, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você se ligou num trabalho de escola que seu pai era quem era, né? Que seu pai era Paulo Leminski. Como que foi essa relação? Pois foi uma coisa muito maluca, assim. Eu sabia que os meus pais eram artistas, etc., mas, imagina, eu ficava vendo a criançada e eu não sabia o que era repercussão e essas coisas. Eu vi que tinha um monte de gente lá em casa, que eram pessoas legais. Hoje eu sei que eram pessoas, que todos são pessoas que, para muita gente, são pessoas inatingíveis. Mas um dia eu estava fazendo um trabalho de Dia dos Pais. E aí o trabalho era procurar na revista tinha que fazer um trabalho de colagem, tinha que pegar algum rosto meio parecido com o do meu pai. E eu achei o meu pai. Porque ele tinha publicado um texto e tinha a carona dele, então o trabalho foi com a carinha dele mesmo. Aí acho que foi a primeira vez assim que falou assim, opa, tem alguma coisa né? diferente. Não é só minha casa que é diferente, tem uma coisa diferente nessa galera aí.
Mas aí, a partir daí, foi justamente um boom, assim, da obra dos dois, né? Minha mãe logo em seguida ganhou o Jabuti. Então, daí foi ficando cada vez mais claro o que estava acontecendo ali. Conta pra gente, como foi essa sua relação com a música, com a poesia, né? Com a cultura, a arte de forma geral? Como que eu surgiu? sempre falei, assim, as pessoas me perguntavam, né? As pessoas me perguntam muito, porque eu também escrevo. Então qual que é a influência da poesia dos teus pais no teu trabalho? E eu sempre respondi, acho que agora fica até mais fácil, assim, né? Mas as pessoas se surpreendiam. Que eu falava que era uma influência maior na música, assim, na convivência, do que na poesia. Mas por quê? A poesia ela é um fazer muito solitário, né? Então, assim, era um momento, quando os meus pais estavam escrevendo, era um momento que tinha o barulhinho da máquina de escrever, o tec, 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 tec. A nova geração não sabe muito bem o que é isso, mas era nossa máquina de escrever, aquela que imprimia automaticamente, era bem barulhenta. E era um momento, esse era um sinal, era um código, um alarme de que a gente não podia chegar perto. Então, claro, eu participava de discussões, meu pai me levava para cima e para baixo em palestra, eu fui aluna da minha mãe de Haikai. Mas essa vivência caseira afetiva sempre era na música, porque era um momento que os amigos deles iam para compor juntos, né? A gente viajava para o Rio de Janeiro para ficar hospedado na casa do Moraes Moreira, para o meu pai e o Moraes ficarem compondo juntos, né? E era um momento muito festivo e que aí as crianças sempre eram bem-vindas. Né? Claro, não para atrapalhar, mas a gente sempre ficava junto, começava a cantar, meu pai me obrigava ficava tocando assim até cantar todas as músicas dele e, enfim, fez música para minha irmã, então ficava essa coisa assim. Então era um momento muito mais de vivência, assim, então dá para dizer que aí sim, eu vi a forma que eles... compartilhei dali do momento que eles estavam fazendo. Então na música daquilo e te influenciava de alguma forma. Eu acho que o jeito que eu aprendi a fazer música foi realmente vendo eles fazendo. Na poesia, eu acho assim que, obviamente eu sou influenciada porque a minha geração é influenciada. Eu sou influenciada porque eu li tudo que eles escreveram. Então alguém que leu tudo que eles escreveram e admira o trabalho deles, automaticamente vai ter alguma influência, algum traço, né? E pra gravar teve uma época que eu falei, não quero mais ler nada dos dois, quero ler outras coisas, não quero essa influência. E comecei a ler coisas e chegava pra minha mãe empolgadíssima e ela falava, nossa, mas me influenciou sempre essa pessoa. Aí eu tava vendo que eu tava lendo as pessoas que influenciaram. Com eles. Eu cheguei, encontrei Otávio Paz e me apaixonei e minha mãe falou, tá, mas você sabe que o Otávio Paz é uma das pessoas que mais influenciaram teu pai. Mas influenciou teu pai? Não. Tá bom. Beleza, ok. E aí o pessoal também, da nova geração de poesia, a mesma coisa. Ia curtir, começava a devorar o trabalho do Ricardo Silvestrin de Porto Alegre. Aí o Ricardo falava assim, mas a pessoa que eu mais li na vida foi teu pai e tua mãe. Essas pessoas, não consigo! Não tem mas como, aí eu relaxei, né? Daí eu me tranquilizei com isso, justamente porque o Ricardo Silvestrin me falou, ele falou assim, guria, mas é trilegal, porque você, esse privilégio não é só teu. Teu privilégio é ser filha, mas ser influenciada por eles, todo mundo é, guria. De alguma forma, era até o que a gente conversava aqui antes de começar o programa, né? Que é um orgulho, né, curitibano, orgulho paranaense, ter Leminski, ter Alice, né? Como ícones da nossa literatura. Então, verdade. Todo mundo é um pouquinho influenciado por eles, não tem jeito, né? Eu acho. E é uma influência boa, né? Eu acho, eu adoro, assim, eu acho muito, muito legal, assim. No texto, por exemplo, agora a gente acabou de montar a exposição Poeta Alice, tá no SESI. E aí no texto de apresentação eu comecei falando, né? Todo mundo diz, né? Tem uma frase que todo mundo diz, a minha mãe é minha heroína. Eu falei, mas o meu problema é que eu continuo dizendo, minha mãe continua sendo a minha heroína. E eu ouço de muita gente falando assim, nossa, pra mim a tua mãe sabe? Que legal. Então é legal, assim, é gostoso porque parece que eu tô compartilhando, sabe? Dessa admiração que a gente tem pelos nossos pais, né? E ficou pra você e pra sua irmã manter viva, né? A memória do seu pai, né? A memória da sua mãe também, né? E como que é esse trabalho, Estrela? Pois é, a gente teve um período que a gente ainda, por um tempo, a gente esperava muita iniciativa, assim, ainda, né? Até porque assim que o meu pai faleceu, por exemplo, todo o acervo dele ficou aos cuidados da Fundação Cultural de Curitiba,
o que foi fundamental, eles catalogaram, ficou todo o material lá. Quando eles não tinham mais o espaço, foi mudar a sede, eles falaram, olha, vocês doam oficialmente, né? Ou vocês retomam. E aí foi aí que a gente começou a ver que, não, mas peraí, a gente vai ter que, tá, sim, mas tem que armazenar, e para armazenar tem que ter condições adequadas, e daí tem que manter a catalogação, e a gente precisa saber o que tem. E aí a gente começou a ver que era algo que a gente queria cuidar, mas que a gente ia ter que aprender coisas de diversas áreas, né? Era muito material? Muito material, muito material. Só de livros tem, sei lá, enche uma sala inteira. Pelo menos só de até hoje, né? Vocês descobrem coisas, né? Total. Não, fora daí os originais. E aí a gente foi vendo as coisas que eram urgentes de serem feitas e a gente teve que se dividir. Isso muito graças também ao fato de eu, por exemplo, no meu trabalho musical, eu tive que aprender a autogestionar as coisas que eu fazia. Então, no nosso trabalho, eu sou a minha office boy, a minha empresária, a minha pior crítica, etc. Então, eu tenho que fazer tudo. E nesse processo eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu podia fazer ali nesse sentido, de olhar e a gente mesmo gestionando aquilo seria muito mais fácil. Né? Por exemplo, teve a iniciativa até da PUC fazer uma época um espaço, mas ia ser um espaço que para quem não fosse da PUC ia ser restrito. Então a gente sempre teve essa preocupação muito grande de que tudo fosse muito bem armazenado e que ao mesmo tempo sempre ficasse disponível. Né? O próprio Toda a Poesia, né? O livro que desbancou o 50 Tons de Cinza, foi um livro que teve uma opção nesse sentido também, porque a Companhia das Letras, pela importância do projeto, queria fazer capa dura, fazer uma coisa pomposa, linda, maravilhosa. E minha mãe falou, peraí, mas isso não vai encarecer? Já não é um tijolo desse tamanho, não vai ficar caro o livro? Vai. Minha mãe falou, então nada feito, eu quero que esse livro seja acessível. Né? Então, assim, a gente vem fazendo escolhas e que às vezes são escolhas difíceis, né? Talvez fosse mais fácil pegar uma verba, não sei o que lá. Mas não, a gente está optando em efetivamente deixar essa memória muito viva, instigando muito as pessoas. Afetiva, muito mais próxima. E tanto que eu falo que esse livro, que o Toda a Poesia, ele não é um best-seller apenas de um livro. Ele é um best-seller de um objeto afetivo. Porque a obra do meu pai está praticamente toda espalhada já na internet. Alguém que queira buscar só pra conhecer. Na minha época eu tinha que comprar CD pra conhecer uma banda. Hoje, cara, se você quer conhecer, tá lá. Então, assim, se as pessoas compraram esse livro, se elas deram de presente, é porque ela é mais que um livro, é um objeto afetivo. Né? Aquele tijolão laranja tem um significado onde ele tá. Impressionante. Então, e isso vem sendo construído assim. A gente se dividiu. A gente viu, eu, minha mãe e minha irmã, a gente viu o que a gente tinha mais facilidade mesmo de dar. Minha mãe, até por ela ser escritora e por ela conhecer já todo mundo de muito tempo, a parte editorial, e porque ela também conhece mais, né? Ela foi a pessoa que mais conviveu na produção dele. A parte editorial é dela. Então, essa preocupação de o que tem que ser reeditado e tal, é com ela. A minha irmã ficou com a parte de documentos. Minha irmã é a organizada das três. Ela é toda prática, organizada, metódica. Então essa coisa de acervo é maravilhoso, porque ela deixa daí em condicionado, na caixinha certa, na ordem certa, catalogado. Lindo, 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 lindo. Nunca seria capaz. Pura bibliotecária. Exatamente. E ao mesmo tempo cuida da itinerância do múltiplo também, porque está trabalhando com acervo, daí também tem que pensar em logística e coisas assim. Falando em múltiplo, é uma exposição que está há bastante tempo já em cartaz, né? Tá. Fala um pouquinho pra gente, dá uma pincelada. Olha, ela abriu em outubro de 2012 no MON. No MON ela já foi impressionante, porque foi, primeiro, uma exposição de literatura no olho, né? Que é o nosso filé mignon, né? Aquele espaço é muito privilegiado. E aí a gente tinha, de repente, outros escultores tendo que expor no resto, e muita gente até estranhou, falou assim, nossa, mas será e tal. E, nossa, não deu outra. Foi recorde de visitação. E teve que ser prorrogado, foi uma loucura, foi muito legal. E isso fez com que o múltiplo começasse a itinerar. Então foi para Foz do Iguaçu, foi para Goiânia, foi para Recife, foi para Salvador, foi para São Paulo. E agora vai para Fortaleza e começo de 2016 já vai para o Rio de Janeiro. Em pleno ano de Olimpíadas. Vai ser uma loucura. E estamos já
conversando com outros espaços, porque tem que ir para Porto Alegre, tem que ir para Florianópolis, tem que ir para BH. Então tem vários lugares assim que a gente tem que ir. E essa parte fica muito com ela, assim. E a minha parte, apesar de parecer uma parte pequena, era a parte que estava mais negligenciada no sentido público da coisa, que é a música. Que é justamente a parte que as pessoas menos conheciam. E aí eu assumi, até porque eu estudei de formação, eu fui estudar música. Estudou fora, inclusive, então, né? E fora, eu fui fazer mestrado na Espanha em musicologia, que é justamente essa parte patrimonial da música. E lá, pra mim, isso foi muito, muito gritante, até foi simbólico, porque teve o primeiro show que eu montei com as músicas dele, foi em 2009, em outubro. Uma semana depois eu estava embarcando para a Espanha. Então eu tinha acabado de terminar de montar esse show, passei 9 meses mergulhada, pesquisando acervos originais e partituras originais da Idade Média e pensando, meu Deus, o que eu tenho na minha casa é muito rico, é maravilhoso e eu tenho que voltar correndo e cuidar desse material. Aí surgiu Lemmings Canções. Pois é, eu tinha medo, na verdade, de fazer o Lemmings Canções, porque eu sempre fui cantautora, né? Eu nunca fui intérprete, né? Então eu tinha essa coisa assim, tá, mas como é que eu vou fazer e como é que eu vou distribuir essas músicas? Descobrindo. Pois é, e daí eu comecei ouvindo as fitas e tal, até pra definir que música que era. E, cara, eu cheguei a essa conclusão, eu falei, gente, eu preciso trazer a forma que ele cantava as músicas. Então tem músicas que a gente regravou, mas aí eu trouxe com arranjos diferentes, considerando exatamente o gosto musical dele, a forma dele cantar, sabe? Mais focado até no texto, né? Porque nesse sentido ele era muito próximo do pessoal da vanguarda paulista, sabe? Essa coisa da interpretação próxima da dicção mesmo, porque daí fica próximo da fala, da intuação, fica mais claro o texto. Você declamando, né, a música, né? E aí eu falei, não, isso aí deixa comigo, né? Isso aí, vamos lá. E aí foi uma delícia. Aí tive que fazer um CD duplo, queria até que fosse mais CDs, então de repente pra frente ainda coloco coisas novas, músicas inéditas novas, estão por aí. Por favor, traga pra gente. Mantenha viva essa memória. É verdade. Aí lancei o Lemmings Canções no dia que ele faria 70 anos, no dia 24 de agosto de 2014. Lancei o link para download, um monte de gente fica chocada. Falava, gente, mas hoje em dia ia parar na internet. Acessibilidade. E é uma bandeira também que o seu pai e sua mãe sempre carregaram, né? Dessa acessibilidade, tanto da poesia quanto da música, da cultura, porque ela é transformadora, né? Super. Então foi importantíssimo, até porque a gente queria que a nova geração conhecesse esse material. Eu falei, gente, pra quem quiser, vai ter o CD. Quem quiser comprar o CD, tem o CD. Mas vai ter o link pro download e agora já tô tendo que mandar fazer a segunda prensagem. Tava vendo agora na hora do almoço isso. Bacana. Porque acabou. A distribuidora ligou desesperada, pediu pra mandar o resto. E aí agora eu tô desesperada, porque nem os parceiros todos têm o disco e eu não tenho mais. Eu tenho que mandar fazer. E aí eu vou aproveitar e vou fazer o LP, que eu ainda não fiz. Porque o cara que masterizou, ele é especialista em LP. Então a gente já tem a master pra vinil, já vai mandar fazer. Mas eu sentia falta, porque ali tinham 25 canções. Eu sentia muita falta do relato das pessoas, sabe? Dos parceiros. Porque nesse processo todo de montagem das minhas canções, eu ia conversando, ligava pro Moraes, daí eu falei, Moraes, lembra daquela música? Ah, não lembro. Ah, é uma inédita assim, assado, vou gravar. Tá, vai. Nossa, tem a outra, sabe? E eu falava, gente, alguém precisa registrar o Moraes contando essas histórias. Ah, alguém precisa que o Paulinho Vitor lá, aqui de Curitiba, conte como é que era, tarará, e ele na agência de publicidade, na música ao mesmo tempo e tal. E aí rolou o songbook. E aí foi fantástico, porque daí eu pude, nesse sentido de patrimônio, eu pude digitalizar nas condições perfeitas. As fitas cassete agora podem terminar de mofar, podem explodir, podem inundar, não tem problema. Porque agora já está tudo digitalizado, já está tudo organizadinho, essas músicas. E daí foi feito o songbook. E foi feito num bom momento, assim, porque era um projeto anterior ao Toda Poesia. Mas assim que o Toda Poesia saiu,
as pessoas saíram musicando os poemas enlouquecidamente, como se não houvesse manhã. Acho que porque os poemas são muito musicais mesmo. Meu pai dizia que para ele se tornar o poeta que ele era, ele teve que se tornar músico. Então não é à toa, né? Na poesia ele tá cheio de... Mas assim, agora, dos 600 poemas do Toda Poesia, eu já contabilizei por cima que pelo menos cada poema tem duas músicas. De artistas diversos. Tudo que você imaginar, desde rock, thrash metal, até legal. bossa nova, tem de absolutamente tudo. Mas aí eu falei, então, de novo, eu preciso focar no que ele deixou, o que ele fez em vida, o que ele participou, nesse pessoal. E comecei a fazer um trabalho muito legal de provocar esses parceiros. Então, nesse processo, como eu gravei uma música só do Blindagem, porque os caras estão aí ativos, né, maravilhosos, e eu não tenho como fazer um arranjo melhor que deles. Eu brinquei, eu falei, escuta, e aí, aquelas todas inéditas que eu sei que vocês sabem? Quando a gente vai fazer, né? Que e aí eles já estão terminando. Então, o Blindagem está terminando de fazer um disco só de composições de Ivo e Paulo. Então, umas são só do Ivo, outras são só do Paulo, e outras são parcerias, a maioria inédita. Então, nossa, tá lindo o disco. E aí foi muito legal, porque eu fui ouvir o disco e daí já comentei, falei, nossa, valeu muito a pena ter ido lá pentelhar os meninos, né? Os meninos da idade dos meus pais. Né? E tá maravilhoso, assim. Então tem isso. Aí o Moraes também. A gente fez um show junto em Recife, né? Do Lemins Canções. E aí ele falou, mas de Estrelinha, acho que eu preciso fazer um disco só dessas músicas de Lemins, né? Não, eu falei, demorou, Moraes. Porque é verdade, na cada disco do Moraes tem pelo menos uma parceria deles. E nas fitas eu já encontrei outras inéditas. E se você encontra ele, ele começa... sai cantando, nossa, e é uma mais linda que a outra, assim. Eles, ali empata, assim, eu acho que na parte musical, a quantidade de músicas, de parcerias, maior quantidade é com o Ivo, do Blindagem, mas a maior quantidade de gravadas é o Moraes. Então, assim, pelo menos esses dois lados eu tô provocando mesmo, assim, para que venha mais coisa à tona, assim. Pra manter mais viva ainda a memória, né? Estrela, e me conta dos seus projetos, né? O que a gente pode esperar, o que vem da Estrela agora pra frente? Pois é, não, foi uma loucura. Paralisei tudo, né, pra trabalhando exposição de pai, mãe, e tudo isso sem terapeuta. Já frisado, que fique claro. Sem analista, sem terapeuta. Ai, ai. A terapia é a poesia, a própria terapia é a poesia. Jeito, não, é isso. É só ler um livro de seu pai e pronto, isso, né? Isso, exatamente. É isso. O próprio trabalho é terápico, então tá tudo certo. Terapêutico. Mas eu, nesse meio tempo, claro que eu tava compondo, né? E muito bacana porque agora a gente tá bem inserido numa cena. Eu não gosto de chamar de cena, porque fica parecendo que as pessoas estão fazendo um tipo de música, mas... Enfim, Curitiba está num momento muito legal, de compositores maravilhosos, né? Então, tem acontecido, assim, de se encontrar. A gente está com músicas novas com o Le Prévost, com o França, com o Bernardo Bravo, com a Lívia Lacombe, com a Ana Larousse, com o Léo Fressato. E desse trabalho todo, como a gente é muito, muito amigo do Bernardo Bravo, a gente montou um trio. E a gente vai, agora em julho, a gente vai passar as férias gravando um disco novo. E daí, desse trio de compositores, daí Theo Ruiz, Bernardo Bravo e Estrela Leminski. O Theo tá também me largando musicalmente, também tá preparando um disco solo. Porque daí eu também fiz o Strelinski e os Pauleira. Claro, eles são meus pauleiras, né? Os dois estão na minha banda. Mas eu brinco que tipo, eles estão... O Theo, eu falei que eu chamei o maridão pra ser meu guitarrista, que agora eu posso pegar o guitarrista da banda. Sempre quis. Olha aí, pegar o guitarrista da banda. Sonho. E agora já... Então, entra na Mas banda. olha, agora cá entre nós recebemos várias pessoas aqui no Papo no Café, né? De artistas da cena paranaense, né? Da cena curitibana.
vários têm parceria com você, viu? Inclusive, a Rogéria Rhodes cantou uma música sua aqui, uma parceria. Cacos. É maravilhosa. Linda, Então, linda. Nesse miolo, a gente acaba juntando, assim, pessoas que Fred, você vê o Juliana, trabalho. e por aí vai, Pois né? é, Uma galera. é mesmo. Tem, então, com o Fred a gente tá sempre junto e tem música nova. Com a Juliana, ela, no repertório dela, ela escolheu uma parceria com um mineiro chamado Léo Minax, que tem a ver, porque quando eu morei na Espanha, até uma história engraçada, eu fiz um poema em espanhol, porque, claro, sempre fui feminista, né? Sempre fui feminista, filha da Alice, a Não feminista tem jeito, é, né? Não claro, tem jeito. mas teve um concurso que era para fazer obras de arte, podia ser fotografia, uma música ou uma poesia, que envolvesse essa questão do gênero, porque na Espanha, inclusive, é muito mais grave do que no Brasil. Por incrível que pareça, a grande violência que acontece na Europa acontece dentro de casa, é muito triste. É uma questão muito velada e muito pior que no Brasil. Aqui a violência é na rua, lá é dentro de casa, com mulheres, com os filhos, é uma coisa bem estranha, assim. Então eles fizeram essa campanha e o prêmio era uma cota em euros, em livros. E eu, como bolsista do mestrado, fiquei louca, porque eu não podia me dar o luxo de ficar comprando livro em vez de comprar, né? E eu falei, gente, eu vou ter que ganhar. Eu, no meu parco espanhol, vou ter que fazer um poema. E aí fiz o poema, ganhei o prêmio. Que bacana! Tem lá a minha prateleira de livros desses livros originais. Que legal! Que eu posso ler tudo, 100 anos de soledad, tudo no original. E o Léo Minax é um amigo mineiro, porque eu tenho um monte de parceria com os mineiros lá de BH, só que ele mora na Espanha há muito tempo. Ele falou, Estrela, poxa vida, você não vai mandar aquela letra? Eu falei, Léo, tem inclusive uma em espanhol. E daí mandei pra ele, ele fez, eu me apaixonei e ficou parado lá. E aí a Ju foi ver o repertório, nossa, daí eu mostrei pra ela, foi absurdo, ela olhou e falou, já tenho a primeira música do próximo trabalho. Quero. E ficou bem lindo, legal, né? Eu tô bem isso apaixonada. Que eu acho bacana. É também uma galera que tá vindo aí, uma cena nova dessa música mais declamada, essa coisa mais da poesia, né? Uma letra mais artística. Isso é muito bacana, né? Eu acho que isso é uma das coisas que caracteriza. Se fosse caracterizar essa cena por alguma coisa, não é musicalmente, porque todas as pessoas que a gente citou, musicalmente têm trabalhos super diferentes, mas todas têm uma preocupação enorme com a letra, né? Que é uma coisa muito, muito legal, assim, que já faz tudo tá em comum, né? Nesse sentido, assim. Estrela, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Papo querida. no Café. Foi uma delícia essa conversa. Espero que tenha uma volta. Vamos fazer o Papo 2, né? Que tem muito assunto ainda pra gente tratar e muito sucesso, viu? Obrigada, querida. Obrigada.